Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez quero saber de qual lugar maravilhoso do Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Comente, deixe sua opinião, participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de hasteamento da bandeira em homenagem ao Dia do Diplomata, no Palácio da Alvorada. Na ocasião foram executados o hino nacional e o Dobrado do Barão, composto em 1904 pelo maestro Francisco Braga. Estiveram presentes o chanceler Carlos França, além de ministros do governo e alunos do Rio Branco. O Dia do Diplomata foi criado em 1970 em homenagem a José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, que nasceu em 20 de abril de 1845, patrono da chancelaria brasileira. No evento, o Barão do Rio Branco foi recordado pelo importante papel como chanceler em 4 governos consecutivos. O presidente Jair Bolsonaro foi à cidade de Rio Verde, Goiás, onde foi recepcionado por apoiadores. Bolsonaro se dirigiu até o local do evento, indo em carro aberto, seguido por uma motociata organizada pela população rioverdense. Ao longo de todo o caminho, o presidente foi aplaudido pelos goianos, que colocaram, inclusive, o hino nacional brasileiro para tocar em alguns momentos do percurso. Em Rio Verde, Bolsonaro participou de cerimônia alusiva à regularização fundiária. Com o título, vocês passam a ter acesso a crédito bancário. Vocês valorizam a sua propriedade. Vocês se tornam cidadãos de verdade. Não ficam mais nas mãos daqueles que no passado usavam vocês como massa de manobra para invadir propriedade. Hoje vocês são parceiros do fazendeiro, daquele que está ao lado de vocês. Dizer a vocês, dizer a todos vocês, entre nós aqui, nós sabemos quem é o inimigo da nação. O inimigo da nação não veste verde e amarelo, veste vermelho. E tem na sua bandeira uma foice e um martelo. Não se esqueçam de uma coisa: quem se eleger presidente da República no corrente ano, no ano que vem, indica 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Nós queremos arma de fogo para o cidadão de bem. Porque todos vocês sabem, todos vocês, cidadão de bem, sabem que a arma, e em especial nos locais mais distantes, é a garantia da vida de vocês. E para todos nós aqui, não se esqueçam que povo armado jamais será escravizado. Tem um ladrão por aí que vive dizendo que sonha em voltar a desarmar o seu povo. Dizer a vocês que as nossas bandeiras, Deus, Pátria, Família, cada vez mais se ecoa
mais forte nos 4 cantos do nosso Brasil. O presidente Bolsonaro se mantém como campeão de audiência nas redes sociais, mantendo o domínio do mundo virtual, gente, deixando para trás outros presidenciáveis. A audiência do presidente nas redes sociais é bem maior do que a de todos os outros pré-candidatos juntos. Se comparada ao alcance de Lula, Bolsonaro tem mais que o dobro de seguidores. O sucesso nas redes sociais reflete a popularidade de Bolsonaro nas ruas e a falta de apoio dos demais pré-candidatos também nas ruas. Tal sucesso é um dos motivos de apoiadores do presidente terem enorme suspeita em relação ao que as pesquisas mostraram ao longo dos últimos meses. E o Brasil assiste à repercussão do Carnaval Fora de Época 2022, com desfiles em São Paulo e Rio de Janeiro. Na Sapucaí, os desfiles das escolas da Série Ouro. E depois da notícia do jornal Folha de São Paulo, a Gaviões da Fiel acusa o jornal de publicar mais uma fake news ao dizer que a Gaviões teria Bolsonaro gay. Em nota divulgada nas redes sociais, a Gaviões da Fiel disse que as informações são desinformação, negando que levaria ao sambódromo do Anhembi, em São Paulo, uma sátira gay do presidente. O clube acusa o jornal Folha de São Paulo de fake news. A nota da Gavião da Fiel diz o seguinte: em resposta à matéria veiculada por alguns órgãos de imprensa, em especial a Folha de São Paulo, o Grêmio Gaviões da Fiel esclarece que as informações não são verdadeiras, tratando-se de fake news, com o objetivo de imputar à agremiação suposta desinformação a respeito sobre sua atividade. Destacamos que o enredo da Gaviões da Fiel traz uma mensagem cultural, não tratando de questões políticas ou de apoio partidário em geral. Os nossos valores estarão bem representados na pista, quais sejam democracia, igualdade, sustentabilidade e paz. Nascemos para combater e fiscalizar a política do Esporte Clube Corinthians Paulista. E esse sempre será o nosso lema. Basta, Carnaval 2022, diz a nota. O presidente Jair Bolsonaro, em um tweet, já havia ironizado a notícia. Na postagem, Bolsonaro compartilhou a foto de uma participação dele no programa Agora é Tarde, da Band, não é? Em 2013 ainda, quando participou de uma brincadeira com os humoristas Evandro Santo e Léo Lins. No quadro, que era comandado por Lins e se chamava Dois Brasileiros que Nunca Se Encontrariam para Tomar um Café, o então deputado federal Bolsonaro se arriscou em uma partida de twister com um humorista. Em determinado momento do jogo, na foto que foi publicada no Twitter, agora inclusive pelo presidente, Bolsonaro deu um tapinha no bumbum de Evandro Santo como parte da brincadeira. A saúde do ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, gente, o Pelé. Você viu que depois que o Hospital Albert Einstein anunciou que o ex-jogador foi internado na semana aí para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, muita gente preocupada. Segundo nota divulgada pela instituição de saúde, no entanto, o rei do futebol apresenta condições clínicas boas e estáveis e a alta hospitalar, segundo a nota, deve acontecer em poucos dias. Em fevereiro deste ano, Pelé esteve internado no mesmo hospital Albert Einstein para realizar uma bateria de exames de rotina. Naquela oportunidade, ele tratou um quadro de infecção urinária. Em setembro de 2021, Pelé foi submetido a uma cirurgia para a retirada do tumor no cólon. Na ocasião, ele ficou quase um mês internado, ficando parte do período na unidade de terapia intensiva UTI. O Brasil é contrário às sanções econômicas decorrentes da guerra entre Rússia e Ucrânia, disse o ministro da Economia Paulo Guedes. Em viagem aos Estados Unidos, o ministro pediu a permanência da Rússia no Fundo Monetário Internacional, mas afirmou que o governo brasileiro condena a invasão da Ucrânia do ponto de vista geopolítico. Segundo Guedes, a Constituição brasileira só permite que o país apoie sanções aprovadas pela Organização das Nações Unidas, ONU, o que não ocorreu no atual conflito, em que as sanções foram decididas pelos Estados Unidos, pela União Europeia e por outros países desenvolvidos. Guedes declarou que o Brasil é a favor da construção de pontes de diálogo com a Rússia para negociar o fim do conflito.
A declaração está em linha com a afirmação do chanceler Carlos França, que defendeu a permanência da Rússia no G20, grupo das 20 maiores economias do planeta. Na avaliação do ministro Guedes, que fica nos Estados Unidos durante toda a semana, participando de reuniões do FMI, do Banco Mundial e do G20, uma eventual expulsão da Rússia do FMI poderia agravar o conflito. Segundo Guedes, as regras atuais do Fundo Monetário não permitem a expulsão de nenhum membro e tal iniciativa estimularia uma guerra econômica ainda maior. Guedes, no entanto, disse que o Brasil não apoia a invasão da Ucrânia. De um ponto de vista geopolítico, o Brasil condena a invasão. Somos o único país do BRICS, grupo composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que condena a invasão, declarou Guedes. E o ministro, lembrou que o Brasil votou 3 vezes na ONU contra a ocupação da Ucrânia. Guedes reuniu-se ainda com representantes de empresas norte-americanas. E no encontro realizado na sede do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos, o ministro apresentou estatísticas atualizadas sobre a economia brasileira e mencionou a recuperação do Produto Interno Bruto, PIB, a soma das riquezas produzidas no ano passado. Guedes também falou sobre a agenda de reformas estruturais da equipe econômica e sobre o cronograma de concessões e de privatizações. O ministro reuniu-se com a ministra de Finanças da Indonésia. Segundo o Ministério da Economia, o Brasil negocia acordos de livre comércio com a Indonésia e o Vietnã, que podem ter impacto de 25,7 bilhões de reais no Produto Interno Bruto brasileiro até 2040. O ex-ministro da Justiça e agora ex-presidenciável Sérgio Moro declarou em entrevista à CNN que pode não concorrer a nada nas eleições 2022. Me coloquei numa situação de desprendimento para a União Nacional para vencer extremos. Não está descartada nenhuma situação. Posso, inclusive, não concorrer a nada. Não vivo da política, estava fora do Brasil e voltei para ajudar na construção de algo que possa vencer extremos políticos, disse o ex-juiz. Embora seu novo partido tenha apresentado outro candidato, Moro rejeitou a ideia de que tenha desistido oficialmente da candidatura, dizendo que seu objetivo principal é de gerar condições necessárias para vencer a polarização. Aí então, Moro, de candidato a presidente a candidato a coisa nenhuma. Que coisa, hein? José Luiz da Atena, agora pré-candidato ao Senado pelo PSC, diz que faz questão que Sérgio Moro seja candidato e dispute o mesmo cargo que ele por São Paulo, para ele perder nas urnas. O apresentador da Atena ironizou uma postagem de Moro nas redes sociais em que Moro se compara ao Homem de Ferro, personagem da Marvel. Segundo da Atena, o ex-juiz é um vilão. Moro, para mim, não é o Batman, ele é o Coringa. Ele desarmou a Lava Jato quando fez um julgamento viciado de Lula. As palavras não são minhas, são do Supremo Tribunal Federal, que declarou nulo o julgamento contra o petista no caso do Triplex. Datena afirmou ainda que Moro é uma sequência de contrassensos. Depois desse julgamento viciado, ele aceitou um cargo do Bolsonaro para ser ministro da Justiça. Pouco depois, saiu do governo traindo o presidente e aceitou um cargo em uma empresa americana, onde foi consultor para defender os bandidos que tinha colocado na cadeia. Moro é uma sequência de contrassensos, disse Datena. Sérgio Moro viu o que disse Datena e se defendeu. Datena, minha história é totalmente diferente da sua. Combati a corrupção e o crime organizado como ninguém fez nesse país. Tive coragem e posição firme, ao contrário de você que vive em uma bolha de vidro e não sabe se apoia Lula ou Bolsonaro. Aí as pessoas vaiam e com razão, cutucou o Moro. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão monocrática do desembargador Leopoldo de Arruda Raposo e manteve a condenação do ex-ministro da Casa Civil do governo Lula, José Dirceu, em processo que apurou condutas ilícitas na Petrobras no âmbito da Operação Lava Jato. Em decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Dirceu havia sido condenado a 27 anos e 4 meses de prisão em regime inicial fechado pelos crimes de associação criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
No atual parecer, Raposo reduziu a pena para 27 anos e 1 mês de reclusão, também em regime inicial fechado, entendendo ser indevida a valoração negativa das circunstâncias do crime de lavagem de dinheiro. Aí então, Zé Dirceu condenado mais uma vez, confirmada a pena, mais de 27 anos. E ainda por aí falam que não havia corrupção na Petrobras. Após circular nas redes sociais a informação de que Xuxa Meneghel teria negado uma foto com uma fã que apoia o presidente Bolsonaro, a assessoria da apresentadora, em conversa com a coluna Léo Dias, esclareceu que a informação é falsa e que ela jamais negaria a foto a um admirador. Xuxa revelou, inclusive, que já tirou fotos até com o presidente Bolsonaro, apesar de ser declaradamente contra o governo atual. O vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um momento em que Xuxa e uma fã têm um nítido embate de ideias a respeito do atual governo. A Xuxa disse que defender Bolsonaro é ir contra o seu público, formado também pela comunidade LGBT. No vídeo, Xuxa está dentro do seu carro quando a fã aparece. A apresentadora a reconhece e pergunta: "Ué, Tuca, veio falar comigo? Tu não é bolsominion? Não odeia quem é contra Bolsonaro?" A mulher tentou desviar o assunto. Eu falei isso? Eu falei isso para alguém? Quem fala é você. Se alguém falou, é porque estão querendo exatamente isso. Eu já vi até em grupo as pessoas falando isso. Eu falei, bom, eu respeito ela, sempre respeitei e espero que ela respeite minha decisão. A fã então continuou: "Eu te respeito pra cacete", e foi retrucada por Xuxa. Isso é me respeitar? O vídeo em questão termina sem aparecer qualquer tipo de recusa por parte da apresentadora, mas também não aparece nem a foto. Ainda assim, viralizou nas redes sociais que ela teria se negado a posar com uma fã por conta do seu posicionamento político. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.